da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 28. Acho que você é a moça mais bonita que já vi, disse Luke ao dar a partida no Ross. Maddie não estava habituada a elogios. Dirigiu-lhe um olhar espantado de soslaio, mas não disse nada. Não é formidável, continuou Luke, sem se impressionar, aparentemente, com a falta de entusiasmo dela. É só virar uma chave e apertar um botão no painel e o carro começa a funcionar. Nada de manivelas, nada de rezar para que o burro pegue antes que a gente morra de cansaço. Isso é que é vida, Megan, não há dúvida alguma. Não me deixe sozinha, sim? Pediu ela. É claro que não. Você vai comigo, não vai? Isso quer dizer que será minha a noite inteira e não pretendo dar uma oportunidade a ninguém. Quantos anos você tem, Luke? 30. E você? Quase 23. Tanto assim? Parece um bebê. Não sou um bebê. E por acaso já esteve apaixonada? Uma vez. Só? Com 23 anos? Misericórdia! Na sua idade eu já havia me apaixonado e desapaixonado uma dúzia de vezes. E é possível que isso também me acontecesse. Mas conheço muito pouca gente em Drogheda pela qual possa me apaixonar. Que me lembre, você é o primeiro pastor que me disse algo mais que um tímido alô. Bem, se você não quer ir a bailes porque não sabe dançar, é como se estivesse de fora olhando para dentro, não é? Não se incomode, daremos um jeito nisso bem depressa. Quando acabar a noite, estará dançando e, daqui a algumas semanas, será uma verdadeira campeã. Olhou rapidamente para ela. Mas não vai me dizer que alguns donos de outras fazendas nunca tentaram levá-la a um baile? Os pastores, eu compreendo, pois você está um degrau acima das suas aspirações normais. Mas alguns petulantes criadores de carneiros devem ter-lhe arrastado a asa. Se estou um degrau acima dos pastores, por que você me convidou? Esgueirou-se ela, fugindo à pergunta. Porque sou o sujeito mais cara de pau do mundo. Ele sorriu. Mas não mude de assunto. Deve haver alguns sujeitos ao redor de Dilly que já a convidaram. Alguns, admitiu ela. Na verdade, porém, nunca desejei ir. Foi você quem me empurrou. Então, esses tais são mais tontos que uma cobra de estimação, disse ele. Conheço o que é bom assim que o vejo. Ela não estava muito certa de gostar do seu jeito de falar. Mas a dificuldade que havia com Luke é que ele era um homem difícil de pôr de lado. Todos iam aos bailes que se realizavam nos barracões de Tosquia, desde os filhos e filhas dos poceiros até os pastores e suas esposas, quando as tinham, as criadas, as governantas, os citadinos de todas as idades e de ambos os sexos. Essas, porém, eram as ocasiões em que as professoras tinham a oportunidade de confraternizar-se com os auxiliares de gerentes das fazendas de gado, com os rapazes do banco e com os verdadeiros camponeses fora das fazendas. Não se observavam os requintes reservados para as reuniões mais formais. O velho Michael O'Brien vinha de Dilly tocar rabeca, e havia sempre alguém à mão para encarregar-se do acordeão ou da sanfona, revezando-se com seus acompanhantes, enquanto o velho rabequista, sentado num barril ou num fardo de lã, tocava horas a fio sem descansar, com a barba a escorrer-lhe pelo lábio inferior, porque ele não tinha paciência para engoli-la, e isso atrapalhava o seu ritmo. Mas não era a espécie de dança que Maddie vira na festa de aniversário de Mary Carson, e sim uma dança enérgica de rodas.
gigas, polcas, quadrilhas, escocesas, mazurcas, em que apenas se tocavam de passagem as mãos do parceiro ou se rodopiava vertiginosamente entre braços rudes. Não havia nenhum sentido de intimidade, de enlevo. Todos pareciam encarar o processo, de um modo geral, como simples dissipação de frustrações. As intrigas românticas promoviam-se melhor lá fora, longe do barulho e do alvoroço. Maddie logo descobriu que o seu par, grande e bonito, lhe acarretava a inveja de muita gente. Ele era o alvo de quase tantos olhares sedutores ou lânguidos quanto os que o padre Ralph costumava atrair, e de modo ainda mais espalhafatoso. Como era terrível ter de pensar nele no mais remoto de todos os pretéritos. Fiel à sua promessa, Luke só deixou sozinha o tempo que levou para visitar o reservado dos cavalheiros. Enoch Davis e Lion O'Rourke estavam lá, ávidos por tomar-lhe lugar ao lado dela. Mas ele não lhes deu a menor oportunidade, e a própria Maddie parecia tão aturdida que não compreendia que lhe era perfeitamente lícito aceitar convites de outros homens, além do seu acompanhante, para dançar. Embora ela não ouvisse os comentários, Luke os ouviu e riu-se em segredo. Que maldito topete tinha o sujeito, um simples pastor, roubando-a debaixo de seus narizes. A desaprovação nada significava para Luke. Eles tinham tido suas oportunidades, e se não tinham sabido aproveitá-las, azar deles. A última dança era uma valsa. Luke pegou na mão de Maddie e envolveu-lhe a cintura com o braço, puxando-a para junto de si. Ele era um excelente dançarino. Surpresa, ela descobriu que não tinha realmente nada que fazer além de segui-lo aonde quer que ele a conduzisse. E produzia-lhe uma sensação extraordinária estar assim em contato com um homem, sentir-lhe os músculos do peito e das coxas, absorver-lhe o calor do corpo. Seus breves contatos com o padre Ralph tinham sido tão intensos que ela não tivera tempo para perceber detalhes isolados e pensara sinceramente que o que se sentia nos braços dele nunca mais sentiria nos braços de ninguém. Embora aquilo fosse muito diferente, era excitante. As batidas do seu pulso haviam se acelerado e ela soube que ele o percebera pelo jeito com que a fazia girar mais depressa, apertando-a ainda mais de encontro a si, encostando o rosto no cabelo dela. Enquanto Rawls ronronava de volta para casa, sem dar importância à estrada esburacada e às vezes aos trechos de terra, não falaram muito. Brychepool ficava a 112 quilômetros de Drogheda, através de pastos em que não se via nenhuma habitação, nenhum lar, nenhuma invasão de humanidade. A série de morros que atravessava Drogheda não se erguia a mais de 30 metros acima do resto da terra. Mas lá, nas planícies de solo preto, chegar à crista desses morros era o mesmo que para um suíço escalar o topo de um dos Alpes. Luke parou o carro, desceu e deu a volta para abrir a porta do lado de Maddie. Ela desceu e ficou ao seu lado, tremendo um pouco. Iria ele estragar tudo tentando beijá-la? Estava tudo tão quieto e era tão longe de todos. Havia uma cerca de madeira inclinada e em ruínas que se desviava para um lado, e segurando-lhe o cotovelo de leve, para que ela não tropeçasse com aqueles sapatos sofisticados, Luke ajudou-a a andar pelo solo acidentado, pelos buracos de coelhos. Segurando a cerca com força e olhando para as planícies, ela emudeceu. Primeiro de terror. Depois, à medida que o pânico morria, pois ele não fazia menção de tocá-la, de assombro. Quase tão claramente quanto faria o sol, a luz ainda pálida da lua clareava vastas e majestosas extensões, em que a relva tremeluzia e se encrespava num suspiro agitado, prateada, branca e cinzenta. As folhas das árvores brilhavam de repente
como pontas de fogo quando o vento lhes virava o lado lustroso para cima, e grandes abismos de sombras se abriam debaixo dos grupos de árvores, tão misteriosos quanto bocas do mundo subterrâneo. Levantando a cabeça, ela tentou em vão contar as estrelas, delicadas como gotas de orvalho, sobre a teia gigante de uma aranha, as pontas de alfinetes luziam, sumiam, num ritmo tão eterno quanto Deus. Dir-se-ia que estivessem suspensas sobre ela como uma rede, tão belas, tão absolutamente silenciosas, tão vigilantes e escrutadoras da alma como olhos de insetos iluminados por um holofote, cegos quanto à expressão, mas infinitos quanto à capacidade de ver. Os únicos sons eram o vento quente no capim, as árvores que sibilavam, um ruído ocasional do roço que esfriava e um pássaro sonolento e próximo reclamando porque lhe haviam perturbado o repouso. O único cheiro era o aroma fragrante e indefinível do campo. Luke voltou as costas para a noite, tirou do bolso a bolsa de fumo e o macinho de papéis de arroz e principiou a enrolar um cigarro. Você nasceu por aqui, Megan? Perguntou, esfregando os pedaços de fumo desfiado na palma da mão, pachorrento. Não, nasci na Nova Zelândia. Viemos para a Drogheda há 13 anos. Ele deixou cair os fiapos de fumo na folha de papel, enrolou-a com perícia entre o polegar e o indicador, lambeu-lhe as bordas, fechou-a, enfiou alguns fiapos para dentro do tubo com a ponta de um palito de fósforo, riscou o fósforo e acendeu-o. Você se divertiu hoje à noite, não se divertiu? Ah, sim, pois eu gostaria de levá-la a todos os bailes. Muito obrigada. Ele voltou a calar-se, fumando calmamente e olhando através do teto do Halls para o grupo de árvores onde o pássaro irado ainda gritava, rabugento. Quando só um pequeno remanescente do tubo lhe crepitava entre os dedos manchados, deixou-o cair no chão e esmagou-o com força sob o salto da bota até certificar-se de que se apagara. Ninguém apaga tão bem uma ponta de cigarro aceso quanto um caipira australiano. Suspirando, Madge desviou os olhos do espetáculo da lua e Luke ajudou a subir no automóvel. Ele era esperto demais para beijá-la a essa altura, pois pretendia desposá-la, se fosse possível. Ela que mostrasse primeiro o desejo de ser beijada. Mas houve outros bailes, à proporção que o verão passava e culminava num esplendor sangrento e empoeirado. E pouco a pouco, a sede da fazenda foi se acostumando ao fato de que Madge arranjara um namorado muito bonito. Os irmãos abstinham-se de arreliá-la, pois a amavam e gostavam dele. Luke O'Neill era o maior pé de boi que já tinham empregado. Não existia melhor recomendação do que essa. Mais próximos no íntimo da classe operária que da classe dos proprietários, nunca lhes ocorrera a ideia de julgá-lo por sua falta de posses. Fi, que poderia tê-lo pesado numa balança mais exigente, não se interessou tanto pelo caso que se animasse a fazer. De qualquer maneira, a calma presunção de Luke de que era diferente dos pastores comuns deu resultado. Por causa dela, tratavam-no mais como a um deles. Adquiriu o costume de apresentar-se na casa grande quando estava na sede à noite e não pernoitava nos pastos. Depois de algum tempo, Bob declarou que era tolice sua comer sozinho quando havia tanta comida na mesa dos Clares, e assim Luke passou a comer com eles. Depois disso, parecia despropositado deixá-lo caminhar 1 quilômetro e tanto quando ele tinha a bondade de ficar conversando com Madge até tarde, de modo que o convidaram a mudar-se para uma das pequenas casas de hóspedes que havia atrás da casa grande.
A essa altura, Madge já pensava muito nele, e menos depreciativamente do que no princípio, quando o comparava sempre ao padre Ralph. A velha ferida estava sarando. Passado algum tempo, ela se esqueceu de que o padre Ralph sorrira assim com a mesma boca, ao passo que Luke sorria assado, que os brilhantes olhos do padre Ralph tinham tido uma distante mobilidade, enquanto os de Luke brilhavam com agitada paixão. Ela era jovem e nunca chegara a saborear o amor, ainda que por 1 ou 2 momentos o tivesse provado. Queria degustá-lo, sentir-lhe o aroma nos pulmões, fazê-lo girar estonteantemente no cérebro. O padre Ralph era o bispo Ralph. Nunca voltaria para ela. Vendera-a por 13 milhões de moedas de prata, e isso doía. Se ele não tivesse usado essa frase naquela noite ao pé do poço, ela não teria pensado assim. Mas ele a usara, e eram sem conta as noites, desde então, em que se deixara ficar, deitada, procurando descobrir o que ele poderia ter querido dizer. E suas mãos comichavam a sentir as costas de Luke quando ele a segurava, junto de si, numa dança. Ele, o contato dele, a sua revigorante vitalidade, excitavam-na. É claro que nunca sentiu por ele o sensual fogo líquido nos ossos. Nunca pensou que, se não tornasse a vê-lo, murcharia e secaria. Nunca se encolheu nem tremeu porque ele a fitava. Mas à medida que sucediam os bailes a que Luke a levava, viera a conhecer melhor homens como Enoch Davis, Lion O'Rourke, Alistair MacQueen, e nenhum a emocionava como Luke. Quando eram tão altos que a obrigavam a olhar para cima, constatava que não tinham os olhos de Luke. E quando tinham a mesma espécie de olhos, não tinham o seu cabelo. Sempre lhes faltava alguma coisa que não faltava a Luke, embora ela mesma não soubesse o que era. Isto é, além do fato de que ele lhe recordava o padre Ralph, e ela se recusava a admitir que sua atração não tivesse melhor fundamento que esse. Conversavam muito, mas sempre a respeito de generalidades. A tosquia, a terra, os carneiros, o que ele queria da vida, os lugares que já vira ou algum acontecimento político. Ele lia um livro de vez em quando, mas não era um leitor inveterado como Madge, que por mais que o tentasse, não conseguia persuadi-lo a ler este ou aquele livro simplesmente porque ela o achara interessante. Nem ele dirigia a conversa para profundezas intelectuais. E o mais interessante e irritante de tudo era que ele nunca revelava o menor interesse pela vida dela, nem lhe perguntava o que ela queria da vida. Às vezes, Madge sentia necessidade de conversar sobre assuntos mais chegados a ela do que carneiros ou chuva, mas quando dizia qualquer coisa nesse sentido, ele a conduzia com perícia para terrenos menos pessoais. Luke O'Neill era esperto, presunçoso, muito trabalhador e muito ambicioso. Nascera numa choça de paredes de taipa exatamente sobre o trópico de Capricórnio, nos arredores da cidade de Longreach, em Western Queensland. Seu pai era a ovelha negra de uma família irlandesa próspera, mas implacável, e sua mãe era a filha do açougueiro alemão de Winton. Quando ela insistiu em juntar-se com o pai de Luke, também foi repudiada. Havia 10 crianças naquela cabana, nenhuma das quais possuía um par de sapatos, embora os sapatos tivessem pouca importância na tórrida Longreach. O velho Luke, que exercia sua profissão de tosqueador quando se sentia disposto, embora na maior parte das vezes só se sentisse disposto a tomar rum, morreu num incêndio no bar de Black Cow, quando o jovem Luke tinha 12 anos. Nessas condições, assim que lhe foi possível, o menino ingressou no circuito da tosquia como ajudante, encarregado de passar pês derretido nos talhos produzidos por barbeiragem do tosqueador,
quando este cortava a carne junto com a lã. De uma coisa Luke nunca teve medo, e essa coisa era o trabalho pesado. Vicejava no trabalho como certos homens vicejavam no seu oposto, ou porque seu pai fora frequentador assíduo de bares e alvo das chacotas da cidade, ou porque herdara da mãe o amor à diligência, mas ninguém, até então, se preocupara em descobrir o motivo. À proporção que foi ficando mais velho, deixou de ser o garoto do pez para ser auxiliar do barracão, incumbido de correr de um lado para outro a fim de apanhar os novelos, grandes e pesados, quando estes, fugindo das tesouras, numa única peça, subiam feito papagaios, e levá-los à mesa em que se alisava a lã para limpá-los. A partir daí, ele aprendeu a limpar a lã, arrancando as bordas dos novelos incrustadas de sujeira e transferindo-os para as caixas, onde passavam pelo exame do classificador, que era o aristocrata do barracão, o homem que, à semelhança do provador de vinhos ou do avaliador de perfumes, só poderá ser treinado se tiver instinto para o trabalho. E Luke não tinha instinto de classificador. Quando queria ganhar mais dinheiro, o que certamente acontecia, preferia lidar com a prensa ou com a tosqueadeira. Tinha força suficiente para manejar a prensa, calcando os novelos classificados até transformá-los em fardos maciços, mas um tosqueador ganhava mais. Agora ele já era bem conhecido em Western Queensland como bom trabalhador, de modo que não lhe foi difícil conseguir para si um cercado de aprendizes. Com graça, coordenação, força e resistência, todas necessárias e felizmente presentes em Luke, um homem poderia tornar-se um bom tosqueador. Dali a pouco, Luke estava tosqueando mais de 200 carneiros por dia, 6 dias por semana, ganhando uma libra esterlina por centena, e isto com uma tesoura estreita, que parecia um lagarto, donde o seu nome. As grandes tosqueadeiras da Nova Zelândia, com seus pentes e lâminas enormes e grosseiros, não se admitiam na Austrália, muito embora dobrassem a produção do tosqueador. Era um trabalho extenuante. Um homem da sua altura, inclinado sobre o carneiro preso entre os joelhos, dando tesouradas no sentido do comprimento do corpo do animal para soltar a lã numa só peça e fazer o menor número possível de talhos, cortando rente o bastante a pele frouxa e retorcida para agradar ao dono do barracão, que num segundo estava em cima do tosqueador que não se conformasse com os seus padrões rigorosos. Ele não se incomodava com o calor, nem com o suor, nem com a sede que o forçava a beber mais de 12 litros de água por dia. Não se incomodava sequer com as hordas torturantes de moscas, pois nascera numa terra de moscas. Tampouco se incomodava com os carneiros, que eram o principal pesadelo de um tosqueador. Carneiros manhosos, molhados, superdesenvolvidos, ariscos, com a lã suja de excrementos, com a pele infestada de larvas de mosca que apareciam em todas as variedades e eram todos merinos, o que queria dizer que tinham lã do focinho aos cascos e uma pele frágil e malhada, escorregadia como um papel muito liso. Não era o trabalho em si que o incomodava, pois quanto mais duro trabalhava, melhor se sentia. O que o aborrecia era o barulho, o estar fechado ali dentro, a fedentina. Não havia nenhum lugar sobre a terra tão parecido com o inferno como um barracão de tosquia. De sorte que ele decidiu ser o patrão arrogante, o homem que andava de um lado para o outro, passando por entre os tosqueadores curvados, vendo os novelos, que eram seus, despidos por aquele movimento suave sem falhas. Na extremidade da eira, em sua cadeira de assento de rotim, está sentado o dono do barracão, em toda parte. E em toda parte põe os olhos.
Era isso que dizia a velha canção dos tosqueadores, e era isso o que Luke O'Neill decidira ser. O patrão arrogante, o dono do barracão, o criador de gado, o fazendeiro. Não o seduziam a inclinação perpétua e os braços encompridados dos que passam a vida tosqueando. Queria para si o prazer de trabalhar ao ar livre, enquanto assistia à entrada do dinheiro. Só a perspectiva de tornar-se um tosqueador especial o poderia ter mantido no interior de um barracão, um desses raros punhados de homens que conseguiam tosquear mais de 300 melinos por dia, todos muito bem tosqueados, usando tesouras estreitas. E ainda faziam fortunas em apostas. Infelizmente, porém, ele era um pouquinho alto demais, e os segundos adicionais que perdia curvando-se e abaixando-se representavam a diferença entre o tosqueador comum e o tosqueador especial. Dentro das suas limitações, voltou-lhe o espírito para outro método de adquirir o que tanto ambicionava. Mais ou menos nesse estágio da sua vida, descobriu que as mulheres o achavam atraente. Fizera sua primeira tentativa trabalhando como pastor em Gnarlunga, fazenda cujo herdeiro era uma mulher, jovem e bonita. E só por absoluta falta de sorte, no fim, ela preferira o imigrante inglês que ali trabalhava como novato e cujas galhardas proezas começavam a transformar-se em lenda do local. De Gnarlunga fora para o Bindley e ali conseguiram um emprego de domador de cavalos, com os olhos postos na sede, onde a herdeira, já velhusca e despida de atrativos, morava com o pai viúvo. Pobre Dot, por um triz ele não a conquistara. No fim, todavia, cedendo aos desejos do pai, ela casara com o lépido sexagenário que possuía a propriedade vizinha. Essas duas tentativas lhe custaram mais de 3 anos de vida, e ele chegou à conclusão de que perder 20 meses com cada herdeira era demasiado longo e tedioso. Convinha-lhe mais por hora viajar para longe, estar sempre em movimento, até encontrar, dentro desse campo muito mais amplo, outra perspectiva provável. Divertindo-se enormemente, começou a tropear pelas estradas de Western Queensland, descendo o Cooper, o Diamantina, o Barcoo e o Bulow Overflow, que se reduzia no canto superior da Nova Gales do Sul Ocidental. Estava com 30 anos e já era tempo de encontrar a galinha que botasse pelo menos parte dos seus ovos de ouro. Toda a gente ouvira falar em Drogheda, mas Luke ficou de orelha em pé quando descobriu que só havia uma filha. Não se poderia esperar que ela herdasse, mas talvez adotassem com uma modesta propriedade de 100.000 acres perto de Kinuma ou de Winton. Embora fosse boa, a terra em torno de Dili era apertada e arborizada demais para o seu gosto. Luke ansiava pela enormidade de Western Queensland, onde a relva se estendia até o infinito e as árvores eram algo de que o homem se lembrava como algo que ficava vagamente na direção do leste. Só o capim, por quilômetros e mais quilômetros, sem princípio nem fim, onde o homem tinha sorte quando apacentava um carneiro em cada pedaço de 10 acres que possuía. Porque às vezes não havia capim, apenas um deserto liso de solo preto, rachado e palpitante. Capim, sol, calor e moscas. Para cada homem a sua espécie de céu, e esse era o céu de Luke O'Neill. Ele arrancara o resto da história de Drogheda de Jim Strong, o gerente da fazenda AML&F, que o levou até lá no primeiro dia, e fora-lhe um duro golpe descobrir que a Igreja Católica possuía Drogheda. Descobrira, todavia, como eram poucas as herdeiras das propriedades e o quanto andavam longe da sua herança.
E quando Jim Strong lhe contou que a única filha era dona de uma bela quantia em dinheiro, só sua, e tinha muitos irmãos loucos por ela, decidiu levar avante os seus planos. Mas embora houvesse decidido que o objetivo de sua vida eram 100.000 acres nos arredores de Quinuna ou de Winton e só trabalhasse para atingi-lo, a verdade era que no íntimo amava muito mais o dinheiro do que aquilo que o dinheiro poderia comprar. Não a posse da terra, nem o seu poder inerente, mas a perspectiva de amontoar fileiras de algarismos bem arrumados na sua conta bancária, em seu nome. Não fora Gnar nunca, nem Bindley, que desejara com tanto desespero, mas o valor delas em moeda sonante. O homem que quisesse de fato ser o patrão arrogante nunca teria optado por uma Mad Claire sem propriedades. Nem teria amado o ato físico de trabalhar com afinco como Luke O'Neill.